Olá, nós estamos estudando a série As Bem-aventuranças e vamos ler agora o capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que maravilha! Meus queridos, parece uma contradição. Como que é feliz uma pessoa que chora? A não ser que chora com muita emoção de alegria. Mas aqui é algo oposto, é algo totalmente diferente, né? É algo como parece contraditório. Ser muito feliz e viver chorando para ser consolado. Ninguém que chora amargamente, chora de sofrimento, ele está feliz. Aconteceu alguma coisa apertou no seu coração, alguma coisa aconteceu na sua vida, não bate, né? É uma contradição. Mas é interessante essa bem-aventurança, porque essa bem-aventurança diz: bem-aventurados os que choram. Aqui quem diz essa palavra é Jesus. E às vezes a gente fica perguntando: meu Deus, mas como pode ser feliz aqueles que estão chorando? Porque até então, esse choro que está dizendo aqui é um choro, é como se alguém tivesse perdido um ente querido, perdido uma pessoa muito importante na sua vida, ou perdido uma coisa de grande valia na sua vida. É como se fosse um choro de uma perca de um parente, de um familiar. A dor que você sente, aquele impacto de dor, de separação, de tirar de você, não está mais presente com você. Então esse choro aqui está dizendo que está feliz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, quando se fala desse choro, não é um choro qualquer, não é um choro simplesmente porque está com depressão, né, está chorando à toa, ou nem sabe por que está chorando, não, mas é um choro de perca, é um choro apertado, é um choro de dor, é um choro de desespero, de pânico, é um choro porque eu perdi algo muito precioso. E quando você perde algo muito precioso, seja uma pessoa ou outra coisa, mas não tem nada mais que é mais precioso do que um querido, alguém da família, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um tio, um filho, enfim, um esposo, uma esposa, alguém muito querido, um amigo. É esse choro que está dizendo aqui. É quando se fala bem-aventurados os que choram porque serão consolados, porque é isso mesmo, porque vai ter gente que vai estar ali percebendo a sua dor, o seu sofrimento, e não tem como você não ser consolado. E não tem como alguém não se aproximar e às vezes até erroneamente dizer: não chora, acontece, a dor é indizível, não dá para conter as lágrimas, não dá para conter a dor, não dá para conter o choro, não dá. A gente chora e não tem como conter. Às vezes quer dar uma de durão, mas não tem como dar uma de durão quando você tem uma perca irreparável. Uma perca de alguém que você fala: não, pai, por quê? Não, por quê? Não, porque não tem jeito, né? Então esse choro aqui está dizendo, nesse nível. Bem-aventurados os que choram. E aí essa contradição de ser feliz, mas que há um choro de dor, há um choro de separação. E aqui está dizendo que através desse choro vem o consolo, vem alguém sempre querer dar o ombro, dar a mão, sempre alguém enxugar as nossas lágrimas, alguém por perto, mesmo que não fale nada, mesmo que não está sentindo a mesma dor que a gente, ou com essa pessoa que está chorando nesse nível, essa pessoa se coloca-se do lado e simplesmente fica do lado, mesmo que não tem palavras para dizer, mesmo que não tenha uma resposta para dar naquele momento dessa perca, por exemplo. E aí, é isso que está dizendo aqui desse texto. Então a primeira coisa que nós vimos aqui, que o Senhor está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que isso está dizendo é que na sua dor profunda, nesse choro profundo, nesse momento mais difícil da sua vida, você vai ser consolado. Sempre vai ter alguém
para pelo menos facilitar ou dizer para você, olha, eu estou aqui. Aparece um amigo, aparece uma amiga, aparece alguém, outra pessoa que você também gosta e fica ali do seu lado, que você sente seguro, sente bem, mesmo que você se desmanche, mas você está sendo ali protegido ou consolado por alguém. Mesmo que esse alguém não fale uma palavra sequer, só de estar presente, você sente segurança, você sente uma pessoa que está sendo consolada, uma pessoa que está sendo cuidada ou cuidado. A gente passa por isso na vida muitas vezes, quando a gente perde um pai, como eu perdi, quando perde um irmão, quando perde um grande amigo, e esse grande amigo vai, ou esse maravilhoso pai vai embora, ou uma mãe, ou um irmão, e você sente muito com isso, e aquela pessoa que talvez é muito chegado a você, ele se aproxima, fica ali do seu lado, aí você olha e fala, foi bom você estar aqui comigo, foi bom, você se sente consolado. Então essa bem-aventurança do versículo 4 de Mateus capítulo 5, ele está dizendo essa dor que não tem como dizer, é indizível, essa dor que não tem como mostrar e falar, olha isso, não tem jeito, que é inconsolável no sentido, não dá para segurar o choro, não dá para segurar lágrimas, mesmo que você queira, não tem condições, mas tem alguém ali te entendendo a sua situação e te respeitando dentro da sua situação. Outra coisa que fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, interessante é que esse choro também, a gente deve estar chorando, né, dizendo agora pra gente, né, que eu preciso chorar pela situação pecaminosa do mundo, pela situação que vive o mundo, pela situação que vive a humanidade. Pelo caos que a nossa humanidade chegou e está chegando e está caminhando. Eu preciso chorar e eu preciso lamentar, eu preciso. A Bíblia está dizendo que eu sou bem-aventurado quando eu choro nesse sentido. Por exemplo, quando eu percebo que nós estamos vivendo aí num mundo que muitas pessoas estão morrendo pela Covid-19, né? Já chegamos aí num ponto de hoje de mais de 400 mil pessoas, é muito triste isso. Tem que haver um choro nesse sentido, quando essa pandemia, quando outros tipos de problemas vêm acontecendo. Por exemplo, às vezes a gente não chora quando a gente passa diante e vê os mendigos, as pessoas na rua, não tem nada para comer, não tem um teto, e você sabe que você tem um teto, seja ele simples ou seja ele maravilhoso, esse teto que você tem, mas a gente passa para aquelas pessoas que pega sol e chuva e que não tem uma mesa para sentar, não tem um almoço diário, não tem um jantar diário, não tem um café da manhã e nem sabe se vai comer alguma coisa, e quem não tem como, às vezes as coisas mais simples da vida, não tem um lugar privativo para fazer as suas necessidades fisiológicas, não tem um banheiro digno para se fazer a sua necessidade fisiológica, o seu higiene, né, tomar um banho, uma coisa tão primordial, escovar uns dentes. Esse dia para trás eu estava vendo um mendigo, ganhou umas escova de dente com a pasta, estava escovando na rua, aqui na porta da minha casa, e cuspindo ali no ralo, escovando os dentes. Isso a gente precisa chorar. Aqui está dizendo bem-aventurados que choram, né, choram por essa situação de que nós possamos enxergar estas pessoas, esses menos favorecidos, esses pobres, essas pessoas que de fato não tem nada para comer, não tem ninguém ao seu redor, não tem uma família, não tem uma pessoa, e não tem, para dizer melhor, às vezes a sua maior companhia é um cachorro, é um cão, que a maioria busca e
Você percebe aí que tem vários mendigos que tem um cachorro para tratar. Ele não tem comida para ele, mas ele consegue comida e repartir ainda para os seus animais. Isso tem que fazer a gente chorar. Isso tem que fazer a gente chorar quando a gente olha por aquelas pessoas que são perseguidas, por aquelas pessoas por ter opção sexual, né, sexual, ou mesmo que não tenha opção, mas que ele entrou nesse mundo e vive a sua vida e eles são discriminados. As pessoas são maltratadas. O que você vê aí de homossexuais, de pessoas que são mortas, pessoas que outras pessoas batem, né? Essa discriminação porque é negro, porque é nordestino, ou porque é um judeu, ou porque, sei lá, por qualquer uma situação. Eu tenho que chorar amargamente, eu tenho que chorar, como diz a palavra de Deus aqui, eu tenho que ser bem-aventurado e chorar por essa situação, quando eu percebo que tem uma criança sendo maltratada, uma criança sendo judiada, uma criança sendo violentada. Eu tenho que chorar com isso. Quer que eu diga mais? Eu preciso chorar quando eu percebo que no nosso mundo a marginalidade tomou conta e que as pessoas não sabem como sair dessa situação. São jovens, adolescentes morrendo por causa das drogas, por causa da bandidagem, porque está portando armas de grande calibre, armas de guerra, e nem sabe usar aquilo direito e acaba morrendo aí em trocas de tiro ou outras coisas a mais. Eu preciso chorar, nós precisamos chorar. Então, quando a Bíblia está dizendo bem-aventurados que choram porque serão consolados, a gente precisa fazer esse choro amargamente para um mundo corrompido, pela vida das pessoas estão cada vez mais indo de mal a pior, milhares de pessoas suicidando, milhares de pessoas desempregadas, sem ter o que comer, o seu alimento, né? Não tem como manter a sua casa, a sua família. A gente precisa chorar. Aqui a Bíblia está dizendo bem-aventurados que choram. Quando você anda por aí e você vê esse mundo desigual, uns têm muito, outros não têm nada. Uns têm a mesa que joga fora, você vê tantos desperdícios de alimentos. Quando você vê o desperdício de alimento e sabe que tem outras pessoas que não têm o que comer, isso é preciso chorar e chorar amargamente. É quando você percebe que as pessoas não dão valor num banho, num chuveiro, e desperdiça água de uma forma exagerada, e quando você sabe que tem milhares de pessoas no mundo que não tem uma água digna para beber, não tem as coisas básicas para um ser humano, um esgoto, né? Céu aberto, as crianças pisando em coisas terríveis e trazendo doença para o seu corpo, para a sua vida. Isso precisa adoecer. Quando você percebe meninas caminhando, crianças, eu posso dizer, entrando na prostituição, para ter acaso os pais precisarem chegar a esse ponto de venderem, alugarem as suas filhinhas para prostituição, para colocar alguma coisa dentro de casa. A gente precisa chorar. A gente precisa chorar quando a gente encontra ao nosso redor tanta desigualdade, pessoas maltratando uma outra, falta de respeito, ninguém respeita ninguém, as mulheres sendo maltratadas, os homens achando que é dono da verdade, é o senhor do engenho, é o senhor coronel que manda matar e destrói a vida do outro. Quando o próprio homem acha que a mulher é um ser inferior. Eu preciso chorar, a gente precisa chorar. E a Bíblia diz que bem-aventurados que choram. E são esses choros do mundo. Se a gente for citar aqui, a gente tinha que viver chorando. E a Bíblia chama a gente de bem-aventurados, ou bem-aventurados aqueles que choram. Pelo caos que o mundo entrou,
pela vida torta, a vida errada, pelo maltratar os animais. Nós estamos vendo maltratar os animais. Você vê aí tudo isso, a nossa natureza. Então a gente tem muitos motivos para, de fato, a gente chorar e chorar e chorar e chorar. E a Bíblia chama isso de bem-aventurados. Quando você olha para as pessoas, para quem está à sua volta, muitas pessoas perdidas, caminhando de passos largos para o inferno, e a gente não tem mais nenhum sentimento. A gente está insensível, a gente não chora mais. Não há mais choro no meio dos cristãos em ver as pessoas perdidas, os pecados consumindo as pessoas e pessoas morrendo e indo para o inferno. Eu fico pensando, às vezes isso acontece até no nosso meio, quando uma pessoa, ele entra para a bandidagem, ali ele faz algumas coisas terríveis, sim, que a sociedade, a justiça, ao pegar, vai ter que pagar na justiça. Mas eu percebo que as pessoas fazem a justiça com as suas próprias mãos. Mata um jovem, mata um moço, mata um homem, mata uma mulher, mata uma pessoa. Ah, porque não presta, é bandido mesmo. É bandido bom é bandido morto. Não dá para entrar na minha cabeça, não dá para entrar no meu coração, não dá para eu entender isso. Isso precisa chorar quando você percebe que existem irmãos e irmãs que estão dizendo, olha, por mim tinha que matar, tinha que fuzilar, tinha que acontecer morte para esse, né? Estrupou, esse matou, também vai ter que morrer também. O pagamento é morte para ele. Gente, a gente precisa chorar. A Bíblia está dizendo aqui, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Não dá para entender que a gente consegue se alegrar na desgraça alheia. Não dá para entender quando a gente não consegue ser sensível ao sofrimento das pessoas, seja ele em qual nível de que esteja. A gente tem tanta gente sofrendo. Ah, pastor, mas fulano de tal escolheu esse caminho. Então o caminho é, como diz aí algumas pessoas, vai pro ralo. Pro ralo, meu Deus do céu. É coisa que não entra, não dá, gente, não dá. Não interessa o que o outro fez, se o outro fez uma grande maldade, alguma coisa, a gente não paga o mal com mal, a gente não deseja o mal ao próximo, a gente não deseja que o outro sofra mais do que o necessário ali, ou mesmo já está vivendo uma vida sofrida, porque você acha que uma pessoa que entra para a marginalidade, você acha que uma pessoa que entra no meio da vida de bandidos, ou até mesmo na área da prostituição ou de outras coisas, você acha que essas pessoas já não estão sofrendo? Você acha que eles já não estão se expondo no sofrimento? E aí a maldade do ser humano quer mais ainda que ele se lasque, sofra e até morra. E quantas pessoas a gente vê isso? Olha, por mim, fuzilava todo mundo, todos esses aí. Não é por aí. A Bíblia não nos ensina isso. A palavra de Jesus não nos ensina isso. Os ensinamentos de Jesus não nos ensina dessa forma. Pelo contrário, ele nos ensina aqui, nas suas bem-aventuranças, nos ensina a chorar. A chorar. Ser bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A gente precisa, a gente carece, a gente tá precisando chorar muito, chorar bastante pelo caos do mundo, o que o mundo está vivendo, pelo que as pessoas estão vivendo. E olha que não está longe. Eu moro hoje no Rio de Janeiro, onde tem muitas comunidades que as pessoas estão sofrendo, presas, pessoas estão padecendo em todos os sentidos que você possa imaginar. E aí existe ainda pessoas que se acham que eles não valem nada, né? Que as pessoas não valem nada. Ah, ele escolheu esse caminho, então tem que morrer mesmo. Ah, outro escolheu a prostituição, vai ter que sofrer mesmo. Outro optou, escolheu, ou foi ser homossexual e vai sofrer mesmo, tem que sofrer, é porque eu não gosto dessas pessoas. Não é assim. A gente precisa
A gente precisa entender o amor de Jesus. O amor de Jesus. A gente não tem chorado mais por essas coisas. É muito mais fácil, às vezes, você vir com a mão de ferro e querer destruir. Mas a Bíblia nos convida, Jesus, na verdade, ele está nos convidando nessas bem-aventuranças para chorar. Chorar. E esse choro é um choro de dor, de ver que essa vida não dá a gente viver nesse mundo e achar que está tudo bem, que está legal. Aí a minha vida está boa, então o resto que se dane. Não, não é assim. Nós somos seres sociais. A gente precisa padecer, a gente precisa chorar pelos outros para que os outros sintam este amor. Porque o próprio Jesus chorou. Outra coisa que eu vejo aqui quando se fala que chorar é chorar por nós mesmos, é chorar pelos nossos pecados, chorar pelos nossos erros, chorar porque nós somos pecadores. O que mais a gente escuta é pessoas dizendo assim, nós somos seres humanos mesmo, então nós erramos. Né? Nós erramos, eu sou um ser humano, e ser humano erra mesmo, né? Peca mesmo e faz coisas erradas. A gente precisa chorar pelos nossos pecados. Por que a gente precisa chorar pelos nossos pecados? Porque, olha, presta atenção, eu preciso chorar porque teve que alguém abrir mão do céu, que não há dor, não há sofrimento, não há choro, não há doença, não há problema nenhum, para vir aqui para a terra para me amar. Jesus, ele largou o céu para ser um igual a mim. Ele não tinha nenhuma necessidade de se desfazer, né? Se humilhar a esse ponto, de deixar a sua glória para vir a este mundo, para ser um igual a mim, igual a você, para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Eu preciso chorar quando eu peco, quando eu faço coisas erradas, chorar pelos meus pecados ou pelo meu pecado, que alguém precisou morrer por mim, alguém precisou sair de um bem-estar para que eu pudesse receber a salvação. Eu preciso chorar, eu não posso concordar. Não, é porque eu sou pecador mesmo, eu faço esse erro mesmo, eu sou humano, Deus perdoa, tá tudo bem. Não tá tudo bem não. Precisa chorar, você precisa chorar. Eu preciso chorar pelos meus pecados. Quando eu cometer qualquer coisa, pecado contra o meu próximo, contra minha família, contra Deus, eu preciso chorar. Eu preciso falar, não, Senhor, eu não aceito viver nessa vida pecaminosa, eu não aceito viver nesse mundo pecaminoso e eu cometendo esses pecados, entristecendo outras pessoas. Porque a gente, quando peca, você não entristece só você entristece Deus, você entristece Jesus Cristo, você entristece o Espírito Santo, você entristece o seu pastor, você entristece um irmão, você entristece alguém querido, você entristece outra pessoa. A gente está sempre entristecendo alguém, porque nós somos pecadores, e quando nós somos pecadores, existem pessoas que não choram mais quando comete um pecado contra o irmão, contra outra pessoa, deve chorar. A Bíblia está dizendo, bem-aventurados que choram. Você tem que chorar quando você entristece alguém com um pecado, quando você entristece, quando você maltrata alguém, quando você fere alguém, quando você, principalmente quando você fere, vamos dizer assim, né, entre aspas, você entristece o Espírito Santo, entristece Jesus Cristo, porque você está cometendo erro. Você precisa sentir na sua pele, dizer, Senhor, o Senhor morreu por mim, o Senhor largou tudo para vir aqui nessa terra, para que eu pudesse ter salvação e ainda eu cometo pecados, me perdoa. A gente precisa chorar pelos nossos pecados. A gente precisa reconhecer que somos pecadores e que cometemos pecados e pecados e pecados, e esses pecados nós precisamos chorar por eles, porque nós estamos de fato dizendo para Deus, olha,
eu dependo do Senhor completamente. Como eu sou dependente do Senhor, se o Senhor não tivesse vindo para me amar incondicionalmente, eu estava indo para o inferno e o Senhor pagou pelos meus pecados. É interessante que Deus, Jesus Cristo, Ele pagou pelos meus pecados do passado, do presente e do futuro. E se eu continuar cometendo esses pecados, não é quer dizer que eu vou para o inferno, mas eu preciso chorar, sabe por quê? Porque foi através dos meus pecados, do meu pecado ou dos meus pecados que Jesus veio a este mundo para me salvar, salvar você. Como não chorar? Como você não chorar porque você é um pecador, quando você faz alguma coisa errada? A gente precisa chorar por essas coisas. Bem-aventurados que choram, choram porque como se tivesse perdido um ente querido, perdido alguém muito especial na sua vida, que sente dor nessa perca. Você precisa chorar quando você vê o caos que está este mundo, que as pessoas, quando eu falo mundo, eu estou falando das pessoas de um modo geral, e também do mundo, o planeta, né, que está perdendo o controle. É muita chuva, às vezes é muito sol, às vezes é um catástrofe que acontece, a natureza está agitada, o mar revolto, acabando com muitas coisas, as florestas sendo destruídas, barrancos caindo, matando várias pessoas. Enfim, desastres e desastres aconteceram. Eu preciso chorar, a gente precisa chorar. E a Bíblia nos convida para isso. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. E presta atenção, quando você chora por isso, você não é consolado porque por essas pessoas, mas muito mais do que isso. Você é consolado pelo próprio Espírito Santo, que fica feliz com você, dizendo: olha, o seu choro é justo, você está chorando porque de fato está te machucando, está doendo em você. E é isso mesmo, tem que doer o sofrimento alheio, tem que doer a perca que o outro, a gente tem do outro, tem que doer essa dor, esse pecado que eu cometo, tem que me machucar para que eu possa chorar. Então eu vou ser consolado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e até pelas algumas outras pessoas, para entender que eu estou sendo consolado por essas pessoas, porque esse meu choro tem um significado profundo. Esse meu choro não é um choro por causa da depressão, não é um choro de ator, de atriz, né? Eu não estou fazendo um papel aqui, eu não sou um ator, eu não estou me apresentando aqui e fingindo que eu estou chorando. Não é, eu estou sentindo isso, eu estou de fato sentindo esta dor. Quando Jesus ele diz aqui: bem-aventurados que choram porque serão consolados, ele me faz a enxergar esses choros por essas causas justas e que hoje para muitas pessoas não vale mais nada. É isso que eu gostaria de ter trabalhado com vocês nessa bem-aventuranças, ou nessa bem-aventurança do versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. Meus queridos, minhas queridas, que nós possamos de fato chorar, lamentar pela situação do nosso mundo, tanto o planeta como seres humanos, chorar pelas pessoas, pelo indivíduo, pela situação caótica que vive as pessoas, um mendigo, uma pessoa de cor mais escura, afro, né? um afro, uma pessoa que optou a uma escolha sexual, ou um comportamento que às vezes não é o nosso comportamento, não é a nossa religião, não é o que nós pensamos, não é do nosso jeito, porque a gente precisa chorar. A gente precisa chorar pelas pessoas que estão sendo mortas, pelas crianças, pelos velhos, pelas pessoas da terceira idade, pelas pessoas que os parentes já abandonaram, eles já estão, deram tudo para nós e hoje não está aqui mais tendo uma vida digna depois de ter trabalhado muito tempo, a terceira idade, ou as pessoas experientes. A gente precisa chorar pelas crianças, a gente precisa chorar pelas pessoas que têm uma pele diferente da nossa, pensamentos diferentes do nosso, ideologia, religião diferente de nós. A gente precisa chorar por essas pessoas que estão sendo maltratadas por isso, por essas coisas que estão sendo perseguidas, judiadas.
A gente precisa chorar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, precisa chorar. Chorar e dizer, Senhor, não estou conformado, eu vou fazer de tudo para não te entristecer. É como um filho faz qualquer coisa errada e os seus pais ali choram, os seus pais ali sofrem e você fala, puxa vida, para que eu fui fazer aquilo? Para que eu fui fazer aquilo? Eu não queria ver minha mãe assim, eu não queria ver o meu pai dessa forma, eu não queria deixar fulano nessa situação por causa de mim. Esse choro a gente precisa chorar quando a gente faz o outro sofrer por nossa causa. É isso que Deus fala comigo aqui e espero que tenha falado ao seu coração também. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que Deus te abençoe e até a próxima.